público aqui presente. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de pedir licença para fugir um pouco do protocolo e desejar, em nome dos meus pares, que eu tenho certeza que é a realidade, que o senhor seja muito bem-vindo, muito embora eu fiquei muito triste com o senhor não pode ficar dando susto nas pessoas que têm carinho pelo senhor. E, em detrimento a isso, a gente sabe que na vida, o ser humano não significa nada, né? Em questões de segundos e minutos, né, a gente pode sofrer algum problema e deixar aí as pessoas que nos cercam tristes, né? Mas, senhor presidente, o que eu fiquei feliz, e muito mais feliz, é que em saber que, diante dessa situação toda, de um problema tão difícil quanto esse, o principal remédio e a principal arma que o ser humano tem diante de um problema como esse é a vontade de viver. E isso o senhor nos demonstrou claramente, e isso o senhor tinha. E essa vontade de viver do senhor, eu tenho certeza que é uma vontade de viver advinda do reflexo que o senhor sempre recebeu, do estímulo que o senhor sempre recebeu das pessoas que lhe gostam muito. Digo, seus filhos, sua mulher, nós vereadores, seus amigos, o povo itapolitano, o povo tabatinguense, onde nós temos uma ligação também, né? Meu filho está lá. Então, esse estímulo lhe deu essa vontade de viver e, graças a Deus, o senhor permanece aqui com a gente. Muito embora, né, as pessoas podem não entender. O Antônio é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é um político de história, um professor, que hoje ocupa o cargo de diretor, né, senhor? Diretor de escola, sempre desenvolveu. Então, tem uma história nesse município, já ocupou por várias vezes essa cadeira. Então, falar do senhor enquanto político é desnecessário, porque todas as pessoas conhecem. Falar do senhor enquanto parlamentar também, porque todos o conhecem. Agora, eu sei que de todos esses estímulos, teve dois que foram muito importantes, que são os estímulos que advêm dos nossos filhos, as pessoas as quais a gente mais ama no mundo. E o segundo estímulo, senhor presidente, está dentro de um ditado, né, que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu tenho certeza que isso talvez tenha sido, comadre, uma paixão um pouco maior, porque todos nós sabemos, eu sempre comento com o presidente, né, que a senhora tem feito muito bem a ele, e a gente percebe na própria elegância com que ele caminha, né, com suas vestes, com a sua posição, e sabemos também da preocupação que a senhora tem com ele, ao qual nós agradecemos. Então, senhor presidente, efetivamente, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, seja muito bem-vindo, que Deus efetivamente lhe acolha, e como conselho, eu lhe digo, senhor presidente, infelizmente, foi um momento, um mal súbito, uma fatalidade, e é triste. Porém, foi um exemplo, né? Deus nos deu um aviso, e isso refletiu em mim também, né? Em saber pensar que a gente tem que se cuidar e mudar o comportamento, né? Eu não pediria ao senhor que deixasse de continuar apaixonado da forma que o senhor está, mas que pensasse um pouco mais na sua saúde. Seja bem-vindo, senhor presidente. Público aqui presente, né? Pessoas que nos acompanham, público que nos acompanha pela internet. Eu gostaria, senhor presidente, seria um bom voto. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada da minha emenda de número 15/2010, substituir a artigo do projeto de lei executivo 60/2010, que é referente à questão do controle de zoonoses. Eu confesso ao senhor que estivemos em consulta com o meu conselheiro do meio ambiente, que é o Ademir Sambini, e os pares que aqui conseguiram me convencer. Efetivamente, nós estamos diante de um projeto que foi muito esperado, que foi esperado por muitos anos, que é o anseio de todas as pessoas que dedicam parte da sua vida aos animais, que é uma causa muito justa e muito bonita. Então, senhor presidente, diante de um projeto deste, que vá de encontro às pessoas que amam os animais, eu acho que eu talvez tenha me equivocado. Por quê? Uma vez que não existia nenhuma lei que regulamentasse tal situação, existem muitas pessoas hoje, como Tom Barucci, muitas pessoas que estão aqui, que acabam trazendo para suas casas animais que foram abandonados, maltratados por pessoas
que muitas vezes não tem escrúpulos e algumas vezes também não tem consciência. Por quê? Não amar os animais é não amar a vida. Então, senhor presidente, em detrimento a isso, e em respeito ao princípio do direito adquirido, porque muitas pessoas têm mais do que 5 animais em suas casas, mas não por uma questão de desrespeito, mas sim por uma questão de amor. E eu não poderia jamais colocar uma emenda dessa, reduzindo de 10 para 5 animais. Então, é esse o motivo ao qual eu requeiro a retirada desta minha emenda, e solicito a todos os pares também, uma vez que o projeto é um projeto extremamente interessante, que vem de encontro com os anseios de toda a sociedade, daquelas pessoas que amam os animais e daquelas que não amam. Por quê? Porque aquelas que não amam vão ter que aprender a amar. E se não quiserem aprender a amar, vão ter que respeitar, porque agora tem uma lei que regulamenta esta situação. Então, eu pediria que nós votemos contra todas as emendas, que o projeto passe ipsilítere da forma ao qual ele chegou nesta Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente, e seja bem-vindo. A saúde pública e a integridade física dos animais. Bom, não está escrito em nenhum lugar aqui, e nem está dando a entender que os animais serão mortos. É simples, que fique claro isso. A matança indiscriminada de animais já é defesa em lei. O próprio dispositivo legal determina isso. Não podemos matar animais, desde que eles não estejam causando dano. Para que um animal seja sacrificado pela eutanásia, é o extremo. Esse animal está sofrendo, está com uma doença grave, esse animal está padecendo e poderá colocar em risco a sociedade. Então, eu acredito que essa emenda é desnecessária, estaríamos chovendo no molhado. Ninguém iria votar um projeto como esse, o prefeito não iria apresentar na Câmara um projeto como esse, até mesmo porque quem o trouxe foi uma pessoa que se preocupa com a causa animal, que é o Tambaru e a sua esposa. Então eu entendo e pude verificar, quem teve a oportunidade de ir até Ibitinga, eu convido que vá, para poder verificar que isso não existe. Gente, é defesa. Não podemos matar os animais indiscriminadamente. É vergonhoso dizer isso. A lei não está dizendo, não podemos chover no molhado. A lei é clara e precisa. Ela veio para ajudar e auxiliar. Os animais serão recolhidos, serão cuidados e serão destinados à doação. Meu Deus do céu, quem diz que isso fora criado para que se fossem produzidos canis, para que eles sejam encaminhados às instituições científicas para que elas possam utilizar esses animais como cobaia? Ledo engano, ingenuidade, talvez uma interpretação errônea do que aqui está. Meu Deus do céu, se uma universidade quiser, ela pode, se ela quiser usar o animal como cobaia, ela produziria o seu próprio canil. Ela não viria para Itápolis, para Ibitinga, pegar os seus animais para sacrificá-los em pesquisas inúteis e vãs. Eles se interessam, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, eu só subi aqui para poder esclarecer algumas coisas, né? Um vereador disse que se votar a favor do projeto ficaria com a consciência pesada, né? Eu tenho a dizer com certeza que a minha consciência está totalmente tranquila, até mesmo porque eu sei como funciona o orçamento do município, né? Lendo você sabe. A partir do momento em que você apresenta um projeto, você não, que o executivo apresenta um projeto, obviamente esse projeto ele é respaldado na possibilidade do município em poder se efetivar esse projeto. O executivo jamais, em sã consciência, apresentaria um projeto se fosse danificar ou prejudicar a questão dos medicamentos, que foi a referência aqui feito. Não sei se o vereador sabe, mas fora gasto 19% da receita corrente líquida na área da saúde. A obrigação é 15%. Entregou-se 19%. O problema maior, senhor vereador, não são os animais, muito pelo contrário. O problema maior, poderíamos dizer ao senhor que seria a Santa Casa. Não sei se o senhor sabe, mas nós passamos aí quase 4 milhões para a Santa Casa.
E em reunião com os médicos, podemos perceber que isso não é o suficiente. A minha consciência não pesa, não, quando eu voto um projeto quanto esse. O senhor sabe por quê? Porque a minha consciência pesa assim quando eu fico sabendo que se gasta 720 mil reais por ano com plantão à distância. Aí sim minha consciência pesa. E sabe por quê? Muito mais ainda, porque a APAI tem um orçamento anual de 500 mil reais para desenvolver esse trabalho maravilhoso que ela desenvolve. Eu não sou maçom, senhor vereador, mas eu acredito que a maçonaria deveria, talvez, cuidar do hospital também, porque eu tenho certeza que talvez ela não permitiria que tivéssemos o plantão à distância. Por quê? O plantão à distância é uma resolução do Conselho Regional de Medicina, não é lei. Lei quem faz são os deputados. Conselho Regional de Medicina, ele não faz lei para ser aplicado. Então minha consciência pesaria nesse momento, e pesa nesse momento, e dói. E dói muito quando eu fico sabendo que se gasta 720 mil reais com plantão à distância. E nós sabemos que nesses 5 anos, o hospital não sabe quantas vezes foram chamados. Porém, quanto à questão do animal, é questão de saúde pública, sim. O executivo não é inconsequente. Dizer isso é não acreditar na gestão da saúde pública municipal. E eu acredito, existiram sensíveis melhoras. Quanto à questão do medicamento, eu vou explicar ao senhor como funciona. Existe a lei do SUS, que regulamenta o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ela diz, medicamentos de pequeno custo na farmácia diária popular, é obrigação do município. Medicamentos de alto custo, Estado, tratamentos, medicamentos de alta complexibilidade, federação. Porém, senhor vereador, existe um dispositivo na Constituição que diz o seguinte: a obrigação de saúde é da federação, Estado e município. Essa contradição entre a Constituição e o que o Estado criou na lei do SUS, gera essas ações. Por quê? Porque o cidadão não tem consciência disso. Ele vai lá e enche o município de ações e medicamento. Sendo-se que 80% dessas ações, elas poderiam e deveriam ser entradas contra o Estado e a Federação. Você pode sair daqui e ir até a Justiça Federal e entrar com ação em detrimento a isso. Então não é culpa de má gestão as ações judiciais que entram. Talvez nós deveríamos ter a consciência e ingressarmos com ação em outro local. Então eu tenho plena convicção que todos aqueles que votarem favoráveis a esse projeto possam votar com a consciência limpa, como eu voto. Me pesa muito mais outras coisas. Nós gastamos 19 milhões, 19% da receita corrente líquida. Poderíamos melhorar isso. Poderíamos buscar verbas, buscar convênios. Agora, eu não acredito que a criação de um centro de zoonose e proteção do animal e vacinação seja algo retrógrado. Eu vejo como um avanço e um desenvolvimento social muito grande do Poder Executivo. Muito obrigado.